O ar é pesado. Um arrepio percorre sua espinha. Você está diante de uma casa. É mais do que uma simples construção. Esta é a Casa do Medo. Os moradores locais sussurram seu nome. Eles conhecem sua história sombria. Algo não está certo aqui. É uma sensação profunda. A Casa do Medo está de pé há meio século. 50 anos de sussurros e sombras. Cada ano adiciona uma nova camada de medo. Esta não é apenas uma casa. É um pesadelo vivo. A casa foi construída em 1970. Uma jovem família se mudou. Eles estavam cheios de esperança. Essa esperança não duraria. O pai era um homem perturbado. Ele sofria em silêncio. Uma noite, ele não aguentou. Ele tirou a própria vida. Sua família ficou destruída. Eles abandonaram a casa. Ela ficou vazia. Mas não estava verdadeiramente sozinha. Anos se passaram. Novas famílias tentaram transformar a casa em um lar. Elas não ficaram muito tempo. Acontecimentos estranhos as expulsaram. Objetos se moviam sozinhos. Sussurros ecoavam na noite. A casa lembrava de seu passado. Ela se recusava a esquecer. Alguns dizem que é tudo bobagem. A casa é apenas velha, cheia de correntes de ar. Ruídos são esperados. Mas e as testemunhas? Elas contam histórias assustadoras. Coisas que não conseguem explicar. Pontos frios. Vozes inexplicáveis. A sensação de estar sendo observado. Esses não são apenas sons. São experiências que marcam a alma. Os céticos procuram explicações lógicas. Tentam desmascarar as histórias. Mas algumas coisas desafiam a lógica. Algumas coisas não podem ser explicadas. A Casa do Medo guarda segredos. Segredos que se recusam a permanecer enterrados. Maria, uma ex-moradora, se lembra daquela noite. Ela estava sozinha em casa. Uma tempestade assolava lá fora. A energia acabou. Ela ouviu a risada de uma criança. Vindo do quarto vazio no andar de cima. Ela congelou. Seu sangue gelou. Ela sabia que não estava sozinha. Maria fugiu da casa. Ela deixou tudo para trás. A risada ainda assombra seus sonhos. Ela acredita que a casa é mal assombrada pelos fantasmas de seu passado trágico. Seção 5. Um vislumbre na escuridão. Nem todos temem a casa. O historiador local, Pedro, a vê de forma diferente. Ele estudou sua história. Ele acredita que a casa é um vaso, um condutor de energia. As tragédias deixaram uma marca. A energia se manifesta de maneiras estranhas. Pedro não vê uma casa mal assombrada. Ele vê um lugar de dor, um lugar desesperado para se comunicar. Ele acredita que os espíritos estão presos. Eles estão em busca de paz. Seção 6. O peso do testemunho. Ao longo dos anos, inúmeras outras pessoas entraram na Casa do Medo. Algumas eram curiosas, algumas eram céticas. Todas elas saíram mudadas. Elas contam histórias de fenômenos inexplicáveis, portas batendo, aparições surgindo nas sombras, a sensação de uma presença invisível. Essas histórias não podem ser ignoradas. São peças de um quebra-cabeça que revela a verdade sobre a Casa do Medo. Seção 7. Buscando respostas nos ecos. A casa é assombrada por fantasmas? Ou é algo mais? Energia residual? Um portal para outra dimensão? A resposta permanece indefinida. A Casa do Medo guarda seus segredos a 7 chaves. Talvez nunca saibamos toda a verdade. Mas isso é parte do que torna este lugar tão atraente. Nos força a confrontar o desconhecido, a questionar a própria estrutura da realidade. Seção 8. O resíduo do medo. A Casa do Medo permanece como um lembrete.
O passado nunca morre de verdade. Ele permanece nas sombras, sussurra na escuridão, espera para ser ouvido. A casa é uma prova do poder do medo. Medo do desconhecido, medo do que não podemos ver, medo que se enraiza em nossos corações e mentes. Seção 9. Um caso aberto. A casa do medo permanece um enigma, um lugar onde as linhas entre a realidade e o sobrenatural se confundem, um lugar onde os vivos e os mortos se chocam. Você acredita em fantasmas? A resposta pode estar dentro das paredes da casa do medo, mas esteja avisado. Uma vez que você entra, pode nunca mais ser o mesmo.